olha só, não tem como a gente cortar ele. Até daria para cortar no final, tá? Então eu vou ler, não vou, pode achar que a gente vai estar tudo dentro do horário certinho, tá bom? Mas eu vou ler ele todo, porque é difícil a gente seccionar o capítulo 7, daria para fazer isso a partir do verso de número 54, a gente poderia fazer um outro sermão do 54 ao 60, mas eu acho que dá para a gente trabalhar aqui e pegar a ideia bacana do texto aí, tá bom? Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para essa terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus trouxe ele à terra onde vocês agora vivem. Deus não lhes deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus então falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão então a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, agora ele entra numa outra seção, os patriarcas, tendo inveja de José, Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que tinha trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, e eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os seus antepassados, e os nossos antepassados, desculpa. Seus corpos foram levados de volta a Siquém, colocados no túmulo de Abraão, que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número de nosso povo no Egito. Então, outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivesse. Agora ele entra em outra parte. Naquele tempo, nasceu então Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés então foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos, presta atenção nessa frase, que embora a gente não vai detalhar, mas ela é muito significativa nesse texto. Nesse texto não, desculpa, irmãos, dentro do contexto da defesa de Estevão, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e ele tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que vocês ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? São frases muito significativas. Quer matar-me como matou o egípcio ontem?
Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ele ficou atônito e aproximou-se para observar. Ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos, desci para livrá-los. Vem agora e eu vou enviar você de volta ao Egito. O mesmo Moisés que tinha rejeitado, este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Olha que significativo. Quem o nomeou líder e juiz, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu as palavras para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Ao contrário, rejeitaram ele e em seu coração voltaram para o Egito. Olha, no coração, tá, gente? Não voltaram para o Egito. Olha que palavra significativa. Em seu coração eles voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário a Moloque e a estrela do seu deus Ranfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo já está mudando agora para uma outra fase. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus, pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Davi queria construir o templo. Olha que o assunto agora é templo, tá? Está falando de templo. Mas foi Salomão quem construiu essa casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Agora o bicho vai pegar. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Tem ninguém, perseguiu todo mundo. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. Verso 54. Ouvindo tudo isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé,
à direita de Deus. E disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha esse nome, né? Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, ele adormeceu. E o capítulo 1 do verso 8 diz que Saulo, olha como Lucas quer enfatizar que vai vir alguém, ele simplesmente consentia com aquilo tudo. Ele aprovava aquele apedrejamento. Ele estava vibrando com aquilo ali naquele momento. Amém? Queridos, a gente não vai conseguir debulhar tudo que tem nesse texto. É um texto para se voltar, para se trabalhar detalhes neles. Mas como a gente está numa sequência e a gente precisa ver algo maior e mais geralzão, a gente vai pegar questões importantes aqui. Nós vamos seguir, então, na nossa sequência do livro de Atos. No nosso último encontro, nós falamos sobre a prisão de Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. E nessa época também, na semana passada, eu falei que a história de Estevão, ela está inclusa dentro de uma seção grande que vai até o capítulo 12. Que seção é essa? Você vai ver que, na verdade, até agora, não se fala de viagem missionária. Não se fala necessariamente do evangelho estar chegando às outras nações. Ainda não está nisso. Até o capítulo 12, nós temos grandes preparos da igreja. Desde o capítulo 1 até o capítulo 12, você tem Deus preparando a sua igreja para alcançar o mundo, para alcançar eu e você, para chegar aqui em Pouso Alegre. Do versículo 6 aí, com a história de Estevão, que se encerra no capítulo 7, essa história de Estevão está dentro de um outro bloco também grande, que vai até o capítulo 12, onde vai falar de 4 pessoas que são significativas, que são chaves nesse processo. Uma delas é ele, o próprio Estevão. O que ele está fazendo aqui? Ele está provocando os judeus. Isso aqui vai dar uma dispersão enorme. Isso aqui vai sair gente para tudo que é lado. O evangelho vai sair para tudo que é lado agora, a partir desse momento. Você vai ver depois que vai surgir a figura de Filipe, que é outro cara top das galáxias. Tem algo ali acontecendo em Filipe. O que Deus está fazendo com a vida de Filipe? Ele vai pregar na Samaria, vai quebrar barreiras. Olha como que Deus está preparando o seu povo. Ele prepara para sair, ele prepara para quebrar barreiras. Depois vai vir o Cornélio. O Cornélio também é muito significativo, porque ele é o primeiro gentio, o primeiro estrangeiro que vai ser acolhido pelo povo de Deus. Então as barreiras vão se quebrando. E depois vem esse sujeito aqui chamado Saulo, que vai se tornar o Paulo de Tarso. O Saulo de Tarso vai se tornar o Paulo, que vai ser aquele que vai pegar tudo isso e nós vamos fazer o quê? Nós vamos semear a palavra de Deus para o mundo inteiro. E aí vai chegar aqui em Pouso Alegre. Entende como que Deus vai trabalhando na história? Como que a história da redenção vai acontecendo? Obrigado, queridão. Como que a história da redenção vai acontecendo, como que o povo de Deus vai sendo conduzido pelo próprio Deus, como que o Espírito Santo de Deus está conduzindo a história para que a preciosa semente do Evangelho chegue no mundo inteiro. E é por isso, irmãos, presta atenção numa coisa, que isso não pode chegar na gente e parar. É por isso que isso não pode chegar na mão da gente e daqui não ir para lugar nenhum. Ela tem que chegar no coração das pessoas. Então, Deus coloca diariamente pessoas que cruzam o nosso caminho e muitas dessas pessoas estão ali porque Deus quer que a gente diga alguma coisa para elas. Não necessariamente precisa ser aquele formato do evangelismo padrão como aconteceu no Horto ontem.
Às vezes não é sobre isso, mas é aquela pessoa que te procura, é aquela pessoa que te manda uma mensagem falando do seu coração aflito, da sua dor na alma, da sua necessidade, ou porque ela teve uma crise familiar, e naquele momento essa pessoa está cruzando o seu caminho para que, de alguma forma, a semente do Evangelho possa chegar na vida dela e alterar o funcionamento de uma família inteira. É uma família inteira que às vezes é alterada porque você entendeu a dinâmica do reino, que você entendeu que não é só sobre você, que é sobre aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, e a semente chega lá e muda uma estrutura inteira de uma casa. Então nós temos aqui agora, nós falamos da prisão de Estevão, e agora você tem exatamente a defesa de Estevão. Então quais foram primeiro as acusações que a gente falou na semana passada? Estevão foi acusado de duas coisas. Primeiro, ele está profanando o templo. Segundo, ele está profanando a lei de Moisés. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está copiando Jesus. Ele está fazendo igualzinho Jesus fez. As suas palavras são iguais às palavras de Jesus. E a gente viu na semana passada em que momento nos evangelhos Jesus também foi taxado sobre ele, foi dito sobre ele que ele estava profanando o templo, estava profanando também a lei. Então essas são as acusações. Agora ele vai apresentar a sua defesa. E nessa defesa que Estevão vai apresentar, ele vai dividir ela em 4 pontos. Ele vai traçar uma linha histórica. Você vê aí que ele conta a história de Israel, não é? E ele, nessa linha histórica, ele vai separar 4 momentos. O primeiro momento é o momento da chamada de Abraão. Está aí dos versos 2 a 8. Depois, nesse momento da chamada de Abraão, né, ele é chamado ali naquele momento que ele está imerso na idolatria. Depois ele vai falar da entrada do povo de Israel no Egito, então ele vai exaltar a história de José e vai falar do exílio ali no Egito, né, um outro momento. Depois ele parte para um terceiro momento, que é o momento da libertação, então ele vai falar de Moisés, e ele gasta um tempo enorme, né, falando de Moisés, do verso 20 até o verso 44, e talvez isso seja proposital, porque a acusação era contra a lei, né? Então tem a ver com Moisés. E depois, o último ponto dele, ele vai falar também do templo. Então a acusação também era em relação ao templo, e ele vai falar aí dos versos 45 a 50, ele vai falar de Davi e Salomão, que foram peças importantes na construção aí desse templo. Davi tem o desejo e Salomão é aquele que constrói. E essa linha histórica, então, apresentada por Estevão, nos mostra o seguinte, que Deus sempre agiu na história sem esses 2 elementos tão cultuados pelos judeus. Porque eles estavam acusando Estevão justamente disso, profanar contra o templo e profanar contra a lei. O templo e a lei são coisas boas. Jesus não quis destruir o templo e nem quis acabar com a lei. Faz parte, é legítimo, faz parte do povo de Israel. Não é sobre tirar. O problema é que eles colocaram o templo e a lei acima do próprio Deus. E isso cegou, ensurdeceu. Toda vez que a gente coloca a religião acima do próprio Deus, isso cega e tapa os nossos ouvidos. A gente não consegue ver a beleza do Criador. A gente não consegue ver o mover do Espírito Santo, porque a gente está tão cercado de regras, tão cercado de coisas que vão tampando, criando uma muralha em torno da gente, que nós nos tornamos insensíveis quando Deus quer agir na sua própria liberdade. E é isso que Estevão vai mostrar para essas pessoas. Deus é livre. Ele não está preso ao templo, ele não está preso à lei. E ele vai mostrar que Deus sempre agiu na história, independente dessas coisas, independente do templo e independente da lei. Isso é muito significativo para nós, principalmente nós batistas. Principalmente para mim, pastor batista. Tão cercado de doutrina, tão cercado de nomes históricos que quando você fala sobre esses nomes, é quase que você está falando de uma divindade. E essa semana eu recebi uma notícia que prova que homem a homem não é Deus, com toda a intelectualidade, com toda, vamos dizer assim, com toda a grandeza teológica. Nós tivemos um nome muito importante na teologia contemporânea,
homem escritor de livros, homem que eu já usei como base para ensinar aqui, mas que flertou uma Dalila da vida, confessou o seu pecado, foi afastado do seu ministério, um homem famoso. Então, às vezes, a gente está tão cercado dessas coisas que a gente tem dificuldade de ver quando Deus realiza milagres na vida das pessoas. Quando Deus quebra o coração das pessoas. Quando Deus vai na vida, em famílias e quebra, às vezes a gente até nem crê tanto nisso. Por isso as nossas orações, às vezes elas são tão encaixotadinhas, tão destituído daquela confiança plena de que esse Deus a quem nós estamos orando, Ele é poderoso para salvar, para curar, para resgatar, para transformar aquilo que a gente está colocando diante dele. E os judeus eram assim, cercados dessas coisas. Estevão está tentando mostrar que no decorrer da história, Deus trabalhou, Deus é livre. Não é sobre um lugar que Deus age, mas sobre um povo que ele chamou para apresentá-lo, para se apresentar a esse povo e para que esse povo o apresente ao mundo. Então, na história de Abraão, não tinha templo naquela época e não tinha lei naquela época. E Deus estava agindo, chamando Abraão, treinando Abraão para que Abraão pudesse apresentá-lo a todos os povos. Depois ele usa a história, ele vai usar a história de Abraão e dos patriarcas. Então ele vai começando por Abraão, pai da fé, mostrando como Deus chama esse homem, promete uma terra mesmo antes de Israel existir até como uma nação. Então Deus chama Abraão do meio da idolatria para que ele fosse um representante do amor, do caráter e do cuidado de Deus. E a esse Abraão Deus faz promessas. E Abraão, então, e os patriarcas viveram confiantes nessas promessas de Deus. Embora a promessa previsse uma terra prometida, a gente sabe, à luz das Escrituras, que a grande promessa não era sobre uma propriedade, mas sobre a eternidade. Então, o escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, verso 10, ele diz: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Então, a história de Abraão nos ensina que a gente precisa confiar nas promessas de Deus, mesmo que os resultados não sejam nem imediatos e nem visíveis. Abraão peregrinou, ele foi tratado como um estrangeiro numa terra que era prometida para ele. Não é? Então, a fé autêntica, ela envolve justamente essa confiança em Deus, apesar das nossas incertezas. Então, a fé bíblica, ela é muito traduzida nesse sentido. É a nossa confiança em Deus a ponto de que, mesmo que as coisas não estejam acontecendo daquele jeito, nós confiamos que o melhor sempre estará nas mãos do nosso Deus. Depois ele vai para José e o exílio dos versos 9 a 16, e ele menciona José, vendido pelos seus irmãos por inveja, mas que Deus usou para salvar Israel. E isso aconteceu durante uma grande fome. E ele enfatiza, então, como que os patriarcas, como que aqueles homens ali, os próprios patriarcas, rejeitaram José e venderam ele para o Egito. Mas Deus exaltou José. E a gente vê como Deus foi providencial na história de José. Mais do que isso, a gente vê Deus sustentando o seu povo através de José. José foi colocado no Egito estrategicamente. Às vezes a gente se pega muito naquela coisa do sonho de José, de como José prosperou. Legal a gente ver essas coisas, mas dentro da linha da história da redenção, ele foi colocado ali para o povo de Deus não morrer. Essa foi a jogada. Deus preparou aquele cara para um dia dar comida ao povo da história da redenção lá, para que esse povo pudesse entrar dentro do Egito. Então você vê Deus trabalhando na linha da história, conduzindo a história. Nessa época não havia templo também, não havia lei. Então Deus estava agindo no seu povo para o seu povo agir na história. E a história do José, então, vai nos ensinar que Deus, muitas vezes, levanta pessoas que são rejeitadas pelo seu povo. E ali estava acontecendo exatamente isso. Estevão estava sendo rejeitado pelo seu povo, Jesus foi rejeitado pelo seu povo, os apóstolos seriam rejeitados pelo seu povo. Então, a história de José está sendo colocada ali até para que isso fique nas entrelinhas. Olha como é que Deus levanta pessoas, e às vezes o povo não está entendendo.
não é? Tá rejeitando aquilo ali e, na verdade, Deus é que está levantando aquela pessoa, né? E assim como José, nós também possamos passar momentos de injustiça, momentos difíceis, mas Deus é soberano para cumprir as suas promessas, mesmo na adversidade. Então, a igreja de Jesus, hoje aqui a nossa igreja, nós temos uma vida relativamente calma, não é? Mas você vai em alguns lugares onde a vida da igreja não é assim. É uma vida de rejeição, é uma vida de violência, é uma vida muito atribulada, a vida da igreja de um modo geral. Mas mesmo na diversidade desse povo, Deus continua cumprindo seus propósitos de anunciar salvação através da igreja nesses lugares que são difíceis. A gente vê isso muito em missões mundiais. Depois ele parte então para a história de Moisés, não é? Estevão então dedica uma grande parte do seu discurso a Moisés, mostrando como ele foi escolhido por Deus para libertar Israel do Egito, né? Então, Estevão agora vai fazer uma acusação aos ouvintes que eles estavam fazendo igualzinho aos antepassados na época de Moisés. Lá eles preferiram a idolatria. E eles rejeitaram Moisés. O seu coração, o coração daquela gente, a despeito do corpo não estar mais no Egito, eles já estão no deserto, mas o coração ainda estava lá. Isso é a mesma coisa da gente dizer hoje, gente, de que às vezes a pessoa chega para o corpo de Cristo, vem para a igreja de Jesus, levanta a sua mão, né, faz votos no coração ao Senhor, passa pelas águas do batismo, mas o coração ainda está preso às coisas velhas. O coração ainda está preso a desejos velhos. E aí, se o coração está preso, certamente o seu comportamento vai apresentar padrões antigos, porque está preso nesse lugar ainda. Então o sujeito vive aquele dilema, aquele drama. Ele vem para a igreja, mas ele sente muita atração pelo mundo. Ele quer se parecer com o mundo. E às vezes ele trava em algumas coisas, mas em outras ele não consegue. Então a sua família não é totalmente santificada ao Senhor, o seu relacionamento conjugal não é dos melhores, e aí ela vai experimentando fases da vida que vão levando a uma coisa assim meio afastada do padrão, não é? Mas a cabeça está ali, não, eu preciso ir à igreja, eu preciso ir lá, mas o coração ainda está muito preso nas coisas antigas. E assim era o povo de Israel no deserto, essas coisas precisam ser cortadas, né? E aí você imagina que Moisés era considerado por eles como um grande líder, entretanto, foram pessoas como aqueles judeus ali que estavam apedrezando Estevão, que durante todo o ministério de Moisés também o rejeitou, né? E a vida de Moisés, então, e contada por Estevão, nos lembram que rebelião contra os líderes escolhidos por Deus, às vezes é uma rebelião contra o próprio Deus. E nós precisamos estar atentos a essas coisas, não é? Às vezes nós nos rebelamos contra o que Deus está fazendo na vida da gente, contra os líderes que Deus vão levantando, e a gente não percebe que a gente está se rebelando contra o mover do próprio Deus. Por isso que a igreja ela precisa estar muito aberta a ouvir a voz de Deus. Por isso que a igreja precisa andar junto. Não é legal, presta atenção, gente. Eu pego a minha Bíblia e vou para a minha casa. E eu vou ler um texto bíblico. Legal. Não é legal, é estranho eu te dizer isso, não é legal nem você ler a Bíblia sozinho. É legal você ler, mas você precisa de alguém com você. Porque nós nos ajudamos uns aos outros a entender. Eu posso pegar um texto bíblico, não é? E ler um texto e falar assim, é isso aqui. Eu não tenho ninguém para confrontar do lado. Eu não tenho ninguém para dizer para mim, ó, será que é isso mesmo? Vamos orar ao nosso Deus? Vamos tentar juntos chegar a uma conclusão? Vamos tentar chegar juntos a caminhar? Por isso que a igreja precisa andar junto. Não é legal você estar aqui na igreja, você tem um pastor, ele está te ensinando uma coisa, você sai daqui, você tem um livro que você lê que te ensina outra coisa, você tem um pastor na internet ou dois que é teu segundo, terceiro, quarto pastor lá, você tem o seu grupinho que lá você debulha outras coisas. Gente, para onde que a gente vai assim? A gente não vai para lugar nenhum. Simples assim, não se vai para lugar nenhum. A igreja, como a gente viu lá no início do livro de Atos, eles andavam debaixo de um mesmo ensino, de uma mesma pegada. É assim que nós nos encorajamos e é assim que nós crescemos juntos, unidos.
E aí sim nós podemos combater as heresias bíblicas, a gente pode combater os comportamentos distorcidos, todos dentro de uma mesma visão, ouvindo todos juntos o que Deus tem para a igreja. Então é importante aprender juntos e é importante orar juntos. Entende isso? É importante aprender juntos e é importante orar juntos. Para quê? Para que juntos a gente ouça o que Deus está falando para nós. Depois da história de Moisés, ele entra no último momento histórico da linha da história, que é Davi e Salomão, não é? Então Estevão fala sobre o tabernáculo e o templo, lembrando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que os judeus fizeram do templo um ídolo. Então ele está mostrando que Deus sempre foi maior do que essas estruturas físicas que Israel tinha como esperança da sua vida. O templo e a lei são importantes, mas não substituem e nem mesmo representam a totalidade do Deus de Israel. Assim é atualmente, não é? Mais do que o templo da igreja, é o Senhor da igreja. Mais do que as estruturas da igreja, é o povo chamado igreja. A gente precisa aprender a valorizar isso, gente. Às vezes a gente trabalha muito por estruturas, né? Tudo nosso, olha, nós temos compartimentalização de um monte de coisas. Essas coisas são boas, ajuda. Mas mais do que isso, a igreja é um povo. Você já percebeu que a Bíblia fala de duas coisas que você tem que pegar a visão? Não é? Quantas leis tem o povo de Israel? Mais de 600, não é? Nós temos mais de 600 leis lá no Antigo Testamento. Mas quando Jesus resumiu, ele resumiu em duas. Não foi isso? Quais foram essas duas? Uma direcionada a Deus e outra direcionada ao próximo. Você já se perguntou por que isso? Sabe por quê? Porque quando o homem quebrou com Deus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Matar o seu irmão. Entendeu isso? Quando o homem rompeu com Deus, a primeira coisa que ele fez foi dar uma pedrada no seu irmão. Jesus veio para fazer isso. Você precisa se reconciliar com Deus e com seu irmão. Porque a não reconciliação aqui está dizendo que aqui não foi reconciliado. Está dizendo de algo que está acontecendo aqui, ó. Aqui é a ponta do iceberg, aqui é a ponta da lança. Já viu aquela coisa freudiana? Você tem um iceberg, você tem uma pontinha embaixo, ele é grandão. Isso aqui é a ponta do negócio. Essa dificuldade de se entrosar na igreja, essa dificuldade de se relacionar com as pessoas, tudo a gente fica aborrecido, não perdoa o outro, tudo pai, quer e fala mal do outro, é a ponta do iceberg. E isso aqui está denunciando um problema que não está resolvido, é aqui, ó. Não se iluda. Não se iluda se a ponta lá não estiver legal, não se iluda. Ah, mas o importante é que eu amo a Deus. Ama nada. Não se iluda com essas coisas. Por isso que Jesus falou tanto de amar a Deus e se relacionar com os outros. Por isso que a palavra uns aos outros na Bíblia ocupa um espaço enorme, porque o evangelho ele aponta para Deus e para o outro. Não tem evangelho sem comunhão. Não existe isso. E comunhão, presta atenção numa coisa, para a gente caminhar para o final aqui. Comunhão não é todo mundo estar sentado no mesmo metro quadrado. Você acha que a gente está em comunhão porque está sentado todo mundo aqui? Não está. Você acha que você está em comunhão com a sua igreja porque você vem todo domingo aqui? Não é isso. Comunhão é muito mais do que isso. São vidas que se constroem em torno da cruz. São vidas que se encorajam até aquele dia. São vidas que caminham junto até o dia da redenção final. São vidas que uma, olha, pô, não vou deixar você para trás, você vai caminhar comigo. São vidas que começam a aprender que não é mais só sobre elas, mas é algo sobre maior do que elas. E que elas estão juntas para caminhar nesse objetivo. Então é muito mais do que sentar num banco de uma igreja, irmão. Enquanto a gente não entender sobre isso, enquanto você não pegar essa visão e tirar da sua cabeça e colocar essa visão no seu coração, presta atenção numa coisa. Você já viu o cachorro correndo em volta do próprio rabo? Você já viu isso?
É assim que nós vamos viver. Porque é mais do que isso. Entende? Como que a seta aponta para tudo que é lado? O verdadeiro culto não se limita a edifícios, a rituais, a ministérios da igreja, a coisa bonita que a gente apresenta da igreja. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa idolatria das tradições e das estruturas religiosas e esquecer que mais do que isso, nós somos o povo do nosso Deus. Depois Estevão conclui acusando diretamente aqueles sinédrios, falando: vocês são duros de coração. São duros por quê, diz Estevão? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram seus antepassados. Ou seja, o Espírito Santo está ali tentando trabalhar no meio daquele povo, quebrar aqueles corações, mostrar a realidade, mostrar que é sobre um povo, que eles deviam viver em comunhão e crescer, espalhar o Evangelho pelas nações, mas o coração estava duro, resistindo ao Espírito Santo de Deus. Depois aí dos versos 54 a 60, você tem então a morte de Estevão, o apedrejamento, né? E ele tem aí uma visão sobrenatural, e essa visão reforça aquilo, a própria mensagem de Jesus que ele estava pregando, porque Jesus também teve algo muito parecido com ele, não é? E essa visão nos ensina que vale a pena viver por Jesus e morrer por Jesus. Ela nos encoraja a resistir às tentações, a suportar as injúrias, porque no final, seja como for, Ele estará sempre lá nos esperando com a sua glória. Essa é a vitória final do crente, não é? E ele, então, tem essa primeira visão. E depois, dos versos 59 a 60, ele faz algo que talvez seja a maior dificuldade do ser humano, não é? E aí tem essa questão do ser humano rompido com Deus e rompido com seu irmão. Ele vai, então, pedir perdão a Deus pelos seus algozes. Igualzinho Jesus fez, né? Então, nos últimos momentos da vida na terra, debaixo de uma chuva de pedras, de xingamentos e de injúria, ele diz palavras muito parecidas com a que ele ouviu sobre as ditas por Jesus em momento bem semelhante. Senhor Jesus, disse ele, recebe o meu espírito. Então ele cai de joelhos e diz: Senhor, não considere essas pessoas culpadas por esse pecado, porque elas estão cegas. Como é que a gente conclui isso? O que é que fica para nós aqui? Com paz no coração, a gente deve expor para as pessoas o Evangelho do Senhor Jesus, mesmo aquelas pessoas que nos injuriam, que zombam da gente. Nós precisamos falar do plano de salvação. Isso não é uma orientação, é uma ordem do próprio Jesus. Nem sempre as pessoas vão aceitar a nossa palavra. Nem sempre será como muitas experiências que os irmãos, as irmãs tiveram no horto de chegar numa família e elas riem: não, eu quero orar, pode orar por mim. Às vezes não é assim, né? O coração das pessoas estão cada vez mais duros. Mesmo assim, nós devemos estar sempre prontos a orar a Deus pedindo: Senhor, perdoa esse pecado na vida dessas pessoas. Às vezes a pessoa resiste, a gente... tá vendo? É que pode. A gente precisa orar ao Senhor e pedir: Senhor, perdoa esse coração duro. Quebra esse coração. Ele está cego, ele está fechado para a palavra do Evangelho. Não é? Irmãos, que a experiência de Estevão seja encorajadora para nós, para prosseguirmos naquilo que nós precisamos fazer como igreja, com o coração muito em paz, pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, ouvido aberto para aquilo que Deus quer falar conosco e caminhar juntos como um só povo diante do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado.